prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, recolocou a CPMI do INSS no centro de uma rivalidade política. Stefanuto atuou na transição entre os governos Bolsonaro e Lula e tinha uma longa trajetória dentro da Previdência. Ele se tornou peça-chave para parlamentares que apontam vínculos políticos no esquema de fraudes. A prisão também reacendeu requerimentos que a base governista vinha conseguindo segurar. O ex-presidente do INSS ele foi demitido do posto em abril deste ano ao ser deflagrado o esquema de combate aos descontos indevidos. Ao pedir a prisão, realizada nessa quinta-feira ontem, a Polícia Federal apontou que ele recebia propina de R$250 mil por mês. Em nota, a defesa de Stefanuto disse que o ex-presidente do INSS vai comprovar a inocência e que a prisão preventiva é ilegal, já que ele não tem causado nenhum tipo de embaraço às apurações, colaborando, no entanto, desde o início com o trabalho da investigação. E na oitiva da CPMI, ontem, nessa quinta-feira, com o advogado Eric Fidelis, o presidente da comissão parlamentar, o senador mineiro Carlos Viana, enalteceu aí a operação da Polícia Federal e ele fez questão de detalhar que foram cumpridos 10 mandados de prisão, além também de busca e apreensão em 15 estados. O presidente da CPMI também informou que a comissão vai buscar identificar quem ajudou ou quem indicou ou quem nomeou e de que maneira políticos foram de fato beneficiados. O senador ainda disse que há outros parlamentares envolvidos no esquema de descontos indevidos do INSS e que eles também vão prestar depoimento. Olha, os dois parlamentares não são os únicos. Há outros parlamentares que também têm envolvimento e que prestarão os seus depoimentos no momento certo, de acordo com a sua responsabilidade, ao Supremo Tribunal Federal. No nosso caso, se a comissão entender que é necessário que nós façamos a convocação, ela será feita. Porque nós aqui não estamos para poder passar, enganar ou evitar que qualquer pessoa tenha que dar explicações. Portanto, senhores, o grosso dessa operação, os principais, que são os operadores e os que desviaram, esses a população tem a tranquilidade, estão na cadeia. Agora, nós queremos saber quem ajudou, quem indicou, quem nomeou e o que receberam para que esse esquema pudesse continuar funcionando e de que maneira políticos foram beneficiados nessa história. O senador mineiro disse também que a CPMI não expõe só um esquema, mas uma ferida nacional que muitos tentaram esconder. Essa CPMI escolheu fazer o que o Brasil esperava, falar o que muitos não querem ouvir. O Brasil vive um daqueles raros momentos em que a verdade sobe à superfície com a força de uma maré. Momentos em que uma nação machucada finalmente começa a enxergar a própria coragem. E essa CPMI faz parte desse momento. Ela não investiga apenas um esquema, ela expõe uma ferida nacional que muitos tentaram esconder. Hoje, porém, o Brasil viu um sinal diferente. Nós acordamos com a operação da Polícia Federal e da CGU em 17 estados e no Distrito Federal, que cumpriu mandados, desarticulou estruturas e prendeu o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O país compreendeu que essa injustiça não é normal e não será tolerada. Durante muito tempo, esses criminosos caminharam como sombras no meio de nós, usando a escuridão como proteção e a arrogância nesta CPMI para se dizerem inocentes e perseguidos politicamente por um grupo que tinha apenas interesses na própria vida. Erraram. Mas a verdade, senhores, tem uma regra simples. Ela não aceita a noite para sempre. Mais cedo ou mais tarde, alguém acende a luz. Hoje, a verdade foi conhecida, se tornou uma realidade no Brasil com relação aos roubos do INSS. E para o bem dessa verdade, que fique corretamente registrado para a história, a Polícia Federal
e a Controladoria Geral da União só conseguiram trabalhar com a independência que foi tão acalentada aqui nessa comissão, porque existem núcleos dentro do próprio STF que não se dobram à pressão dos superiores. Foi essa pequena faixa de autonomia construída no limite que permitiu que a verdade viesse à tona hoje nessa operação. Essa CPMI viu com os próprios olhos o delegado da Polícia Federal, que só aceitou falar aqui depois que o superior dele, sentado na primeira fileira, deixou a sala. Quando a pressão saiu, a verdade entrou. Isso mostra o tamanho da interferência que existia e o tamanho da coragem que está sendo necessária para romper esse cerco. E congressistas da oposição ao governo Lula reagiram à prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, ele escreveu no X, olha só o que ele colocou aí. O PT voltou com o mesmo jeito que o Brasil já conhece. A prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, escancara o modus operandi desse desgoverno. Aparelhar, desviar e transformar o que é do povo em balcão de negócio. E aí ele ainda complementou ali, ó, usando palavras do Geraldo Alckmin. Como disse o vice Geraldo Alckmin, eles voltaram para a cena do crime. Já Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, escreveu em uma rede social o seguinte: dia especial na CPMI do INSS, novas operações da Polícia Federal e prisões de peixes graúdos nesse esquema de roubo dos aposentados e pensionistas. A deputada também postou um vídeo sobre o assunto nas redes sociais nessa quinta. Vamos assistir. Pessoal, dia super importante aqui na CPMI do INSS. Hoje uma nova operação de desconto com várias prisões. Prisão do Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS. Prisão do André Fidelis. Tornozeleira para o Oliveira. Gente, parece que um deles, investigado, o Virgílio, que foi procurador do INSS, que está com mandado de prisão, parece que esse, ó, tá sumido no espaço. Vamos ver, né, se a polícia consegue encontrar. Mas o importante é que hoje é um dia realmente marcante na CPMI. Hoje nós vamos ouvir o Eric Fidelis, filho do André Fidelis, que está preso por essa operação. Essa CPMI, gente, desde que começou a funcionar, botou tudo para acontecer. Finalmente nós estamos chegando nos peixes graúdos, saindo dos magrinhos e indo para os peixes graúdos. Contem conosco, nós vamos continuar o trabalho. Estamos aqui, um dia importantíssimo para essa CPMI. Abraço para vocês, vamos em frente, que a verdade venha à tona e que os aposentados, os roubados, os pensionistas sejam ressarcidos, mas não só o dinheiro da União para ressarcir, não. Aqueles que roubaram, paguem pelos seus crimes e devolvam o dinheiro roubado. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio, afirmou que Stefanuto compareceu à CPMI do INSS arrotando arrogância e honestidade. Olha só o que ele falou. Ex-presidente do INSS, do desgoverno Lula e filiado ao PDT, foi à CPMI arrotando arrogância e honestidade, mesmo com todas as provas que apresentamos contra ele. Hoje foi preso. Não descansaremos enquanto não fizermos justiça aos aposentados. Já o senador Flávio Bolsonaro, ele disse o seguinte, também por meio de uma rede social: agora a farra do INSS acaba, tem que prender todos os envolvidos, né? O senador que é do PL do Rio de Janeiro. E tem mais manifestações. A senadora Damares Alves, do Republicanos, escreveu o seguinte: estamos só começando. Não importa qual governo serviram, quem os indicou, quanto dinheiro e poder eles têm. Na CPMI, vamos continuar pedindo a prisão, o bloqueio de bens, a quebra de sigilos e a convocação de todos eles. Ela parabenizou ali a CGU, a Polícia Federal, a CPMI e também o ministro do STF, André Mendonça. Outra manifestação foi do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Ele que postou que a investigação mostra que não há
imunidade à corrupção. Ele começou ali falando, olha, as prisões de hoje de suspeitos de roubo aos aposentados escancaram o que sempre dissemos, o INSS foi tomado por uma quadrilha aparelhada há décadas. O PT não combateu a corrupção, promoveu seus operadores. A CPMI revela que eles tentaram esconder há anos, portanto. E ainda sobre esse assunto, sobre todas essas repercussões, quem tem mais informações para a gente ao vivo agora, direto de Brasília, é a repórter Lara Alves. Lara, boa noite para você. O que você tem de informação para a gente sobre esse assunto aí de Brasília, hein? Ei, Síria, boa noite para você, boa noite também para a Luciene e todos que estão conosco nesta sexta-feira. Pois é, alguns desdobramentos dessa operação de ontem da Polícia Federal e que já tem impacto sim na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga essas fraudes nos descontos irregulares nas aposentadorias e pensões que são pagos pelo INSS. Bom, um dos pontos mais relevantes da operação de ontem foi exatamente o cumprimento do mandado de busca contra o deputado mineiro Euclides Petersen. Vocês devem se lembrar, o Euclides é uma das figuras mais representativas do Partido Republicano no país e também em Minas Gerais. É hoje o principal articulador da campanha do senador Cleitinho para o governo de Minas. Ainda que Cleitinho não admita essa intenção de concorrer diretamente, Euclides tem sim articulado nos bastidores aqui em Brasília, inclusive mantendo várias reuniões com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Então, inevitavelmente, essa operação da Polícia Federal e agora o Euclides na mira da CPI mexe um pouco com o tabuleiro político em Minas Gerais. Bom, o senador Carlos Viana, que é presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, adiantou ontem, após a sessão da CPMI, que existe sim um requerimento já de convocação do deputado Euclides Petersen. Esse requerimento é de autoria do relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, e a expectativa é que esse requerimento seja votado na sessão de quinta-feira próxima. Existe agora um pequeno problema, um entrave para marcar o depoimento do deputado Euclides Petersen, que é o seguinte: o calendário da comissão está bastante apertado neste ano. A CPMI faz reuniões às segundas e às quintas-feiras e tem tentado acelerar, são muitas pessoas ainda na fila para serem ouvidas, e a gente precisa lembrar que o mês de dezembro é um mês mais curto no Congresso Nacional, já que a sessão legislativa termina no dia 17 de dezembro e existe uma concentração de esforços ali para votar o orçamento e todas as questões da peça orçamentária e da lei de diretrizes orçamentárias. Então, a perspectiva é que, na verdade, o Euclides Petersen só seja ouvido no ano que vem. Isso, fontes ligadas à CPMI me disseram hoje que ele deve ser ouvido apenas no ano que vem. Carlos Viana também disse nessa entrevista ontem que existe uma possibilidade de outros parlamentares também serem instados a participar das sessões e serem ouvidos pela comissão. Isso porque ele diz que teve informações ali da investigação e que a investigação deve sim atingir outras figuras, outros parlamentares. Um dos que está na reta, por exemplo, é o senador Everton, cujo chefe de gabinete tem sido apontado ali como um dos facilitadores desse esquema que fraudou milhões de aposentados e pensionistas do INSS no Brasil. Bom, na semana que vem já tem algumas oitivas marcadas. Na segunda-feira vai ser ouvido mais um ex-diretor de benefícios do INSS, mas fato é que essas principais figuras já foram ouvidas pela comissão, como, por exemplo, os ex-ministros, o Carlos Lupe, do PDT, que esteve nesses 3 primeiros anos da gestão do presidente Lula, e também o Onyx Lorenzoni, que foi ministro da gestão Bolsonaro. Agora a CPMI já começa a correr contra o tempo, porque o prazo para ela concluir as investigações e apresentar um relatório para ser votado acaba já no mês de março. E existe uma expectativa geral, na verdade já é de consenso geral nos bastidores do Congresso Nacional, de que o presidente Davi Alcolumbre do Congresso não vai aceitar a prorrogação dessa comissão. Então o relator vai ter que correr contra o tempo para apresentar esse relatório. E um ponto bastante interessante é que a Polícia Federal divulgou agora à noite, nesta sexta-feira, o balanço da
operação sem desconto da etapa realizada ontem. E mais uma vez foram apreendidos joias, veículos de luxo, relógios de luxo. Isso tem sido frequente nessas operações da Polícia Federal e é um ponto que é bastante abordado pelos parlamentares que compõem a comissão. Isso porque eles gostam de reforçar bastante como essas figuras que participavam do esquema de fraude aos aposentados e pensionistas muitas vezes agiam para enriquecer e ostentavam com esse dinheiro que era retirado ilegalmente das pensões e das aposentadorias. Isso, inclusive, foi um ponto que foi bastante tocado na sessão da última segunda-feira, quando foi ouvido um desses facilitadores, um empresário de 28 anos, o vice-presidente da CPI, o deputado Duarte Júnior, inclusive apontou exatamente isso. Ele estava calçando um sapato de R$10 mil de uma grife italiana, enquanto tinha fraudado valores bastante substantivos das contas de aposentados e pensionistas, inclusive de um aposentado mineiro que recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas contra essas fraudes. Bom, a investigação segue, a investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União e, paralelamente, a CPMI também realiza sua própria investigação e tenta evocar esse poder de investigação e de polícia mesmo para seguir com uma apuração paralela da fraude no INSS, Síria. Tá certo, Lara Alves, muito obrigada pela sua participação, ótimo trabalho para você em Brasília. Então o tempo está curto aí, né, para os trabalhos na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS e ainda tem muito o que se fazer e a Lara já deixou o recado, né, tudo indica que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, não vai querer de fato adiar esse prazo aí que segue até março, portanto.